Nesse terceiro vídeo, busco fechar a discussão, não fechar o assunto, porque creio que é inesgotável, mas fechar esse assunto dessa aula, que é voltada à neurociência, e aí a discussão agora muito voltada à neuroanatomia e às necessidades especiais. E a primeira questão aí é pensar do que é patológico e o que é normal. A própria palavra normal já traz em si um peso muito grande, né? E quando a gente fala de normalidade, nós não estamos falando de uma situação quantitativa, mas sim qualitativa. Por que eu estou falando isso? Quando você está num curso, eu estou dando aula sobre as patologias clínicas e eu vejo o aluno falando, mas professor, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Sim, é verdade. Né? Todos nós temos uma série de pequenos transtornos ou um pouco dos transtornos. A questão a ser entendida e que necessita aí de um atendimento especial é quando isso é profundo, né? Quando é significativo de tal forma que impede ou afeta o seu aprendizado. Como abordar? Como fazer para poder minimizar ou até, quem sabe, resolver o problema de uma dificuldade de aprendizagem ou de uma incapacidade de aprendizagem. Então, numa das escolas que eu trabalho, que eu coordeno, um exemplo muito interessante é um aluno Down. Então, ele tem uma necessidade específica, né? Então, a questão cromossômica, e ele não tem a mesma habilidade, e nem o mesmo aspecto físico, e nem o mesmo desenvolvimento motor que um aluno considerado típico. Então, esse menino em questão, nesse processo pandêmico, causou uma comoção em todos nós quando uma professora de arte mandou para casa um vídeo orientando a mãe a fazer sons com o corpo, né, estilo Barbatux, e o menino manda a devolutiva que emocionou a escola inteira, via Google Meet, via YouTube e WhatsApp, quando a mãe coloca o seu filho lá conseguindo tirar sons do corpo. Mas aí a grande discussão é o que é que ele assimilou, o que ele absorveu e qual a acomodação cerebral ocorrida com aquela prática. Então, pensando assim, é preciso entender que quando nós tratamos da ideia da normalidade, o que é normal, o que é patológico, nós temos que ver o aprofundamento disso. E é claro que é muito comum, e é uma questão grave a ser pensada, as questões psíquicas, cada vez mais modernas, que muitas vezes são entendidas como, sei lá, manha, falta de vontade, estratégia do aluno para não aprender. Então, primeiro, o que é a normalidade, né? Quando a gente fala de normalidade, nós estamos falando aí de uma classificação em que permite ver o indivíduo semelhante a um grande número com as mesmas reações, que não difere do esperado da capacidade de um indivíduo. Então, a normalidade está dentro da ideia de que a pessoa é capaz de responder por determinado ato. O que nós chamamos de patológico é quando essa capacidade não existe. E qual tem sido a capacidade da escola de tratar com isso? Uma das coisas muito importantes é o entendimento, né, que eu falei sobre o conceito do entendimento que quando nós tratamos do que é normal, nós não estamos tratando de quantidade, e sim de qualidade. Que qualidade? Do ensinar, que é o papel da escola. Então, deficiência é diferente de incapacidade. Então, uma criança com uma deficiência não é a mesma questão que uma criança incapaz. É claro que a deficiência traz incapacidades. Porém, quando nós falamos de educar, nós estamos falando de uma coisa muito importante, que
desde os anos 80, vem sendo discutido largamente no Brasil, embora historicamente, desde 48, a Declaração dos Direitos Humanos já fala em educação para todos, desde 1948, quer dizer, 72 anos que se trata da ideia de educação para todos, né? As declarações de Salamanca de 94, 1994, traz uma regulamentação sobre a chamada educação inclusiva. Então, o que é incluir? Então, tem um texto próprio sobre o assunto, um estudo que está disponível, que trata exatamente dessa situação de que incluir em uma escola não é incluir a pessoa com a necessidade especial, com a deficiência, é incluir todos os outros para compreendê-lo, para recebê-lo e para tratar com ele. Então, se as pessoas que o cercam, se as pessoas que convivem não entendem qual é a normalidade, o que está fora do que é considerado é, é, normal naquela sociedade ou naquele grupo social, então é preciso que todos parem, entendam, para poder aí saber lidar e dar devolutiva com o processo de ensinar. Tem que lembrar que ensinar numa escola não é um papel exclusivo do professor. Claro que o professor faz toda a diferença, claro que o professor tem função muito clara de orientar e permear toda a relação entre o ensinar e o aprender, mas ele não tem essa exclusividade. Então, para que se ensine os alunos com diferentes graus de normalidades, é preciso entender que você, educador, esteja disposto a separar aí o patológico do clínico, mas entendendo que deficiência não é o mesmo que capacidade. Então é comum, né, uma pessoa ser deficiente visual e a gente falar mais alto com ela. Né? O problema dela é nos olhos, não necessariamente no aparelho auditivo, não na orelha, e sim nos olhos. E por aí vai, uma série de questões aí muito importantes para a gente estar sempre refletindo. Então, a primeira coisa que eu tenho colocado quando eu falo de educação inclusiva é preciso incluir a todos e não a pessoa com deficiência ou a pessoa entendida como deficiente. Então, para poder mudar isso, o papel fundamental é superar o sistema tradicional. Né? Não, você consegue até ensinar uma criança típica que o A é para abelha e depois ela generaliza com ou sem você, apesar de você, quando você deveria ter feito isso. É preciso criar modelos educativos que estão muito mais preocupados com o como ensinamos e o que ensinamos. Porque esse ensinar, chamado aí tradicional, muitas vezes não diz para a criança o que ela aprende, como ela aprende. Ela aprende porque nós, adultos, determinamos. E para ensinar a turma toda, independente se ela tem uma situação de deficiência ou incapacidade, é preciso ter um projeto de vida, uma proposta de vida que seja inclusiva. Né? Então não é uma questão minha ou sua, é uma decisão de quem está no ato de educar. E é claro que quando você vai trabalhar numa instituição, é preciso saber qual é o projeto político-pedagógico daquela instituição. Porque se ela diferir do seu, você dificilmente vai conseguir desenvolver aí o seu trabalho. Porque quando você entrar nessa discussão sobre o conceito de normal e patológico, você precisa perceber como é que você vai agir de uma forma qualitativa e não quantitativa. De uma forma que seja de fato significativa para a turma toda e que não seja excludente e que apenas uma parte consiga aprender. Então, é necessário entender que para educar, para formar a turma toda, todos têm que estar envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Todos devem estar convencidos da possibilidade de ensinar
de forma significativa.